Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco, e hoje eu trago para vocês o documento Laudato Si, do Papa Francisco, que é de 2015, e nós vamos fazer alguns comentários sobre esse documento aqui. Primeira coisa que eu peço é benevolência, por esse que vos falo, né, pelas minhas limitações, e pelo Papa também, porque tem alguns pontos a serem criticados nesse documento. Ah, mas como é que eu posso querer criticar o documento do Papa porque eu não sou ninguém e tudo mais, quem é você? Aquela história de sempre, que sempre vai ter alguém que vai perguntar isso. Então, qualquer um de nós pode ler o documento do Papa e pode também fazer a nossa análise. Agora, é lógico que você precisa ter base para isso, né? Eu não vou usar de falsa humildade, eu estudei um pouquinho desses 30 anos de caminhada, desde 95, vou fazer 30 anos agora em agosto, início de agosto, de que eu estou católico, convicto. E nesse período eu li documentos de papas, li documentos de concílios, de história da igreja, enfim, uma infinidade de documentos que me dá uma certa base para que eu possa fazer uma análise dessa. Então, sem mais delongas, eu vou adiantar que o documento do Papa traz coisas muito boas, traz coisas boas, traz coisas ruins e também tem coisas muito ruins nesse documento Laudato Si. Ele fala sobre ecologia, já é um tema assim novo, né? Eu nunca tinha visto Papa nenhuma mandar um documento da igreja, uma carta encíclica, como é esse caso, né? Sobre ecologia. Tudo bem, é um assunto novo também, não quer dizer que o Papa está errado em falar ecologia, não, é um assunto recente. Não tem tantos anos assim, ou tantas décadas assim, que a humanidade se voltou assim nessa coisa de preservar o planeta, de reciclagem e tudo mais. Então é um assunto novo. Uma vez o Papa Leão XIII, por exemplo, também, quando falou da doutrina social da igreja, era um assunto novo na época dele. Então, quanto a isso, sem problema. Vamos começar pela parte boa. Eu anotei, porque aquele vídeo sobre o documento da misericórdia do Papa Francisco, eu mesmo achei que a minha análise foi muito fraca. Eu peguei 3 pontos do documento todo, tudo bem que era uma bula, era pequeno e tudo mais, mas eu quero fazer uma análise melhor da Laudato Si. Então, as coisas muito boas, por exemplo, o Papa ele é contra a redução da natalidade, ele coloca isso no documento, essa coisa de que muitos, o planeta não vai aguentar tanta gente, então é melhor ter um controle de natalidade, ele é contra. O Papa, que durante muito tempo, do início do pontificado dele até uma certa fase, ele parecia que estava meio em cima do muro em relação ao aborto, ele critica, e eu vou ler aqui o pedaço em que ele fala que é uma incoerência não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Está defendendo a natureza e está sendo a favor de matar uma criança no ventre da mãe? Não faz sentido. Então o Papa defende, sim, ele defende a vida, ele é contra o aborto e bota isso textualmente, isso é muito bom. Incoerência também que ele fala de quem luta contra o tráfico de animais, mas é indiferente ao tráfico humano. Esse tráfico humano existe, precisa ser falado sobre isso, né? Recentemente teve um filme, o Som da Liberdade, The Sound of Freedom, com o Jim Caviezel, que foi assim, muito criticado pela mídia, pela grande mídia, e é um filme importantíssimo, né? Chegou a ser boicotado e tudo mais pela Disney, pela Fox e tal, mas o filme foi lançado e foi um sucesso para ódio de muitos que sobrevivem desse tráfico humano sexual, inclusive de crianças, né? Bom, esse é outro tema, mas enfim, o Papa no documento Laudato Si mostra que a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais e quem é indiferente ao tráfico humano. Então, ponto muito positivo para o Papa Francisco. Ele também fala sobre a Eucaristia brevemente, poderia ter aprofundado isso muito mais, mas fala, né? Textualmente fala. Ele diz: a criação encontra sua maior elevação na Eucaristia, lógico, mas ele é bem breve sobre isso. Parece uma frase, vou botar essa frase aqui para o católico, tipo Wilson Júnior, não me perturbar, entendeu? Para ele ver que tá tudo bem com o documento, mas não tá. Bom,
as partes muito boas são essas. Tem as partes boas também, que não são tão boas assim, mas são boas. A própria menção sobre a ecologia, sobre nós tratarmos bem nosso planeta, procurar meios sustentáveis, não deixa de ser algo bom, logicamente. Eu acho assim que para a igreja tratar desses assuntos, eu acho não é bem perda de tempo, mas eu acho que a gente assim, é uma distração. A gente poderia falar de coisas bem mais importantes. Você pega, por exemplo, Nossa Senhora em Fátima. Nossa Senhora, quando vem em Fátima, a irmã Lúcia chega a dizer que Nossa Senhora nunca sorriu nas aparições a eles, aos pastorinhos de Fátima. Ela nunca nos sorriu. Então, Nossa Senhora estava muito preocupada. Com o quê? Com as queimadas? Com o mico-leão dourado que está sendo extinto? Sabe, não é ruim se preocupar com essas coisas. Lógico, vamos cuidar do nosso planeta, vamos deixar um planeta sustentável para gerações futuras e tudo mais. Mas o grande problema do planeta não é esse. Mas enfim, vamos... coisas boas, né? Tem essa. Olha, tem uma parte que ele fala até contra o comunismo. É bem breve também, mas fala do nazismo, comunismo, Deixa eu pegar aqui o contexto da citação do nazismo e comunismo. Teria que procurar aqui onde é que eu botei. Só um minutinho. Benevolência, foi o que eu falei. Então veja. Eu não vou achar agora. Mas enfim, ele cita assim, o comunismo. Tem uma parte que ele fala que o ideal é não sermos nem antropocêntricos e nem biocêntricos. O que é isso? Antropocentrismo é colocar o homem no centro de tudo. E biocentrismo seria colocar a vida, a biologia, o meio ambiente no centro de tudo. Faltou ele complementar, né? De que, na verdade, seria maravilhoso se a humanidade e a própria igreja voltasse a ser teocentrista, né? Tivesse Deus como centro de tudo. Ele não chega a dizer isso, mas pelo menos ele fala que o antropocentrismo nem o biocentrismo vai salvar a humanidade. Bom, o cuidado da natureza é coisa muito boa. Nos tempos modernos verificou-se um notável excesso antropocêntrico. Sim, pena que ele não identificou isso na própria igreja, porque a igreja também está bem antropocêntrica, mas enfim. A relação necessária da vida humana com a lei moral inscrita no ser humano. Muito legal, né? Então, é uma coisa muito boa que o Papa coloca, né? Existe uma lei moral inscrita no ser humano. Essa lei escrita por Deus, na nossa natureza. Então, se vamos cuidar da natureza, temos que ter essa sensibilidade de relacionar a nossa vida humana com esta lei moral que está inscrita em nós. Bom, aqui ele vai falar, ao invés de serem colaboradores de Deus, ele substituiu a Deus por ele mesmo, no caso, o homem, né? E deste modo acaba por provocar a revolta da natureza. Ou seja, vamos interpretar isso aqui, né? O homem, ao invés de ser um colaborador de Deus nas coisas da natureza, ele se transforma ele mesmo como o centro de tudo. Ou seja, a idolatria de si mesmo, não é isso? É a única idolatria que ele vai tratar em todo o documento. É a idolatria do homem se colocar no lugar de Deus. E por que é a única idolatria que ele vai tratar? Por causa do bendito ecumenismo. Logicamente que ele não vai querer ferir as sensibilidades dos irmãozinhos de outras religiões. Mas enfim, ainda estamos nas coisas boas. Vou pular agora para as coisas ruins. Vamos começar as coisas ruins. E tem coisas muito ruins, mas vamos começar para as ruins, que é para você me criticar pegando leve. Bom, ele diz que as mudanças climáticas são um dos principais desafios para a humanidade. Você acha que esse é um dos principais desafios para a humanidade? Porque, veja, como eu citei agora há pouco, Nossa Senhora, quando aparece em Fátima aos pastorinhos, ela está super preocupada com o quê? Com um monte de gente que está indo para o inferno.
porque não há quem reze e se sacrifique por essas pessoas. Esse é o problema maior da humanidade. E é um problema que inexiste no documento do Papa Francisco. Mas ainda vamos falar disso mais para frente, porque isso está muito ruim. Vamos ficar nas coisas ruins. Tem aqueles termos que são estranhos, porque o documento trata do assunto novo. Mas ele usa termos estranhos, tipo virtudes ecológicas, conversão ecológica, espiritualidade ecológica. É algo bem questionável, né, por mais benevolência que a gente possa querer ter com o nosso Papa Francisco. Ele chega a falar de Nossa Senhora no final do documento. Eu não estou seguindo uma ordem do documento cronológico, estou pegando os pontos que eu interpretei como muito bons, os que eu achei bons, os que eu achei ruins e os que eu vou citar como muito ruins. Então, não estou seguindo ali certinho, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você percebeu isso, né? No final ele vai falar: a rainha da criação se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano. Como eu acabei de falar, vou falar pela terceira vez, Nossa Senhora em Fátima não estava preocupada tanto assim, né? Lógico que Deus, Nossa Senhora, os santos se compadecem do sofrimento humano, mas a preocupação deles é a gente chegar lá no céu. Então esse sofrimento que nós temos aqui na Terra, esse vale de lágrimas que nós passamos aqui, é para nos ajudar a chegar ao céu, onde viveremos eternamente com o Senhor. Então, deixa eu ver se eu deixo aqui uma outra coisa aqui. Ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Soa meio teologia da libertação. Não é coincidência, porque o Papa Francisco é jesuíta e os jesuítas estão infestados dessa teologia da libertação desde os anos 80 do século passado. Pelo menos é essa a crítica do padre Malak Martin, ex-jesuíta, que escreveu inclusive num livro excelente que eu já citei aqui no canal. As coisas muito ruins. Vamos lá. Olha, ele diz o seguinte: a paz interior das pessoas tem muito a ver com o cuidado da ecologia e com o bem comum. Precisa falar alguma coisa? Precisa comentar alguma coisa? Gente, olha, qualquer padre de paróquia pequena, de interior, sabe que a paz só teremos em Cristo. Não, o Papa Francisco fala de Jesus sim, não é como aquele discurso de Paulo VI na ONU, em que ele sequer falou no nome de Jesus. Aquele que no canal Vai Jô eu coloquei como o pior discurso de um Papa em todos os tempos. E que mais cedo ou mais tarde eu vou trazer aqui para o canal também. Mas o Papa Francisco fala sim de Jesus, fala de Cristo e tudo mais. Parece meio com muita benevolência, parece que ele está quase pedindo desculpa, mas porque é aquele problema do ecumenismo, aquela coisa de querer agradar também as pessoas de outras religiões e tudo mais. Isso não pode dar certo, mas enfim. Agora, outra coisa muito ruim, além de não relacionar a paz interior a Cristo, mas sim com o cuidado da ecologia e o bem comum, urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial. Quer dizer, o Papa Francisco repete algo que é criticável no documento de Bento XVI também, porque Bento XVI também já tinha pedido isso, já tinha, com essas mesmas palavras. O Papa Francisco inclusive cita o documento de Bento XVI, está nas notas de rodapé, tem lá que Bento XVI falou isso no documento, não lembro agora de cabeça qual, mas na Laudato Si, Francisco vai repetir novamente: urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial. Cara, isso aí é o embrião de um governo único mundial, que é a preparação para o anticristo. Então, isso não tem nada de bom. Pelo contrário, isso é muito ruim. E quando um Papa está desejando um governo único mundial, isso me deixa, pelo menos como católico, muito preocupado. Continuando, porque tem coisa pior ainda. Pois é, não há qualquer menção. Por exemplo, estamos falando, é um documento sobre ecologia, sobre os problemas que o planeta enfrenta, que nós, seres humanos, enfrentamos no nosso planeta como um todo, aquecimento global, essas coisas, desmatamento, derretimento das calotas polares, enfim, essas coisas todas que nós ouvimos
né, sobre o planeta. A preocupação do Papa é toda voltada para isso. Só tem uma citação sobre o inferno nesse documento e é totalmente diferente do que é o inferno na nossa fé. O que é o inferno para o Papa nesse documento e em outros que eu já percebi? O inferno, eu vou pegar a citação correta aqui de quando ele fala sobre o inferno. Deste modo, é no número 148, esse eu anotei. Deste modo, qualquer lugar deixa de ser um inferno e torna-se o contexto de uma vida digna. Ou seja, o que é um inferno para o Papa? É quando tem miséria, é quando tem uma pobreza extrema, é quando não há saneamento básico, é quando as pessoas estão sem água. Esse é o inferno, a referência ao inferno que o Papa Francisco faz é o inferno aqui na Terra. Né? Ou seja, é você ser infeliz, é você estar sofrendo injustiças, é você estar sendo oprimido. Isso é o inferno na visão do Papa nesse documento. Né? É a única citação que ele faz de inferno e só. Não há qualquer menção também dele ao demônio, porque o mundo jaz no maligno. São palavras de Cristo Jesus. Então não dá para ficar indiferente a isso. A verdade é que eu li por esses dias, aliás foi hoje, uma frase de Martin Luther King, que eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas em que ele falava que acreditava na humanidade, acreditava que a gente podia conseguir um mundo melhor e tudo mais. Olha, eu creio que nós devemos lutar por isso sim, mas que vamos conseguir, não vamos não. O mundo jaz no maligno, é daí a ladeira abaixo, até a vinda de Jesus, pode ter certeza disso. Se você acha que vai construir um mundo utópico, maravilhoso, com todo mundo naqueles folhetinhos dos Testemunhos de Jeová, que você vai deitar na relva lá com um leão do teu lado, todo mundo feliz, se abraçando, isso não vai acontecer. Então, realmente tem que ter pé no chão. Não há qualquer menção do demônio nesse documento do Papa. E ele chega a dizer que o ser humano, veja essa frase do documento Laudato Si, o ser humano é capaz de, por si próprio, ser o agente responsável do seu bem-estar material, progresso moral e desenvolvimento espiritual. Uma frase dessa vindo de um Papa só tem justificativa por causa do ecumenismo, por causa do diálogo interreligioso. Porque o ser humano, por si próprio, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. São palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. E qualquer servo de paróquia, qualquer servo de Cristo, sabe que sem a graça de Deus você não vai conseguir fazer nada. Então, o homem por si mesmo só pode chegar onde está chegando, no fundo do poço. Então, esses são os aspectos muito ruins. Queria destacar ainda uma coisa. O Papa Francisco fala muito sobre diálogo, sobre debates, né? E eu gostaria muito de pegar algumas frases dele e nos meus anseios sobre o Concílio Vaticano II, que ele não cita o Concílio Vaticano II, ou me passou desapercebido, ou não cita em momento nenhum. Até porque, como eu falei, é um assunto novo, ecologia, então ele Vaticano II não tratou nada sobre isso, por exemplo. É algo mais recente, essa preocupação da humanidade e tudo mais. Mas, assim, eu gostaria de usar algumas palavras que ele usou nesse documento em relação à ecologia, meio ambiente, nos ecossistemas e tudo mais, em relação ao Concílio Vaticano II. Então, por exemplo, quando ele diz a necessidade de debates sinceros e honestos, sim, está faltando isso em relação ao Concílio Vaticano II. Muitas vezes só se adotam medidas quando já se produziram efeitos irreversíveis na saúde das pessoas. Pois é, isso me lembra a Reforma Litúrgica de 1969, porque depois que estourou um monte de escândalos, de excessos litúrgicos absurdos, para citar poucos assim, né, já se celebrou missa com Doritos e Coca-Cola, ao invés de pão e vinho, por exemplo. Já se celebrou missa com o padre na praia, sem camisa. E, enfim, olha, se for caçar fotos de escândalos litúrgicos, tem inúmeros, mas inúmeros, infinitos quase.
Então, infelizmente, né, só se adotam medidas quando já se produziram efeitos irreversíveis na saúde das pessoas. Quanto mal essa reforma litúrgica de 69 fez nos seus excessos a muita gente. Lógico, depois João Paulo II, né, veio corrigir várias coisas. Com Bento XVI chegou-se a falar da reforma, né, e Francisco deu uma freada nisso tudo. Mas, continuando, outra coisa que me lembra do Concílio Vaticano II. A forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os vícios autodestrutivos, tenta não os ver, luta para não os reconhecer, adia as decisões importantes e age como se nada tivesse acontecendo. É exatamente assim que o Papa e os bispos e os cardeais agem em relação ao Concílio Vaticano II e aos seus excessos, e à reforma litúrgica também, e aos seus excessos. Fingem que não está acontecendo nada, adiam decisões importantes e estão aí preocupados com o mico-leão dourado que pode acabar, com a onça pintada que pode sumir, mas os assuntos que realmente podem nos levar ao céu ou ao inferno não são tratados. Bom, e por último, veja que interessante, em relação à ecologia, mas eu quero colocar em relação ao Concílio Vaticano II e à reforma litúrgica. É necessário dispor de espaços de debate onde todos aqueles que poderiam de algum modo ver-se direta ou indiretamente afetados tenham possibilidade de expor as suas problemáticas. Veja só, em relação a esse diálogo, essa benevolência com quem pensa diferente, parece que só não existe com pessoas que prezam o lado tradicional da igreja. Então isso é algo muito criticável no Papa Francisco. Com todo respeito, é o nosso Papa, é o nosso Pai, devemos carinho pelo nosso Papa, né? É muito fácil para nós falarmos de fora, né? Ele sabe as pressões que ele sofre lá, não são poucas. Você vê que o último Papa até mesmo renunciou. Então, né, devemos sim rezar pelo nosso Papa e tudo mais, mas esta encíclica Laudato Si, minha conclusão final, ela me lembra o Tiba, que também está hospitalizado, né, e devemos também rezar pelo esse missionário católico, Tiba, ele falando sobre a campanha da fraternidade da CNBB e qual era a opinião dele sobre a campanha da fraternidade. Ele falou o seguinte: curto e grosso, é uma distração, né, num período de quaresma, onde devemos nos recolher em oração, em sacrifícios e buscando uma conversão interior, pessoal e tudo mais. A CNBB acaba propondo uma campanha de fraternidade que acaba sendo somente uma distração de tudo isso. E essa é a impressão que o documento Laudato Si também me causa. Uma distração, né, de temas que seriam muito mais importantes e que eu vou dar exemplos, trazendo de outros papas aqui. De cabeça, o exemplo maior que eu posso trazer é o Eclésia de Eucaristia de João Paulo II, que é maravilhoso. João Paulo II também tem pontos a serem criticáveis, mas esse documento Eclésia de Eucaristia é sensacional. Eu já escrevi sobre ele no blog também. Se você já chegou a ver lá no meu blog, Minha Conta e Risco, você vai achar algo sobre ele lá. Mas no Laudato Si, eu realmente tenho como uma distração, um documento que eu não quero rever, não quero reler, porque ele não vai me acrescentar, não acrescenta muita coisa. Parece que, justamente, essa é a palavra mesmo, parece uma distração daquilo que realmente o Papa deveria estar falando, né, para o mundo. Você imagina São Pedro, né, tendo a oportunidade de falar ao mundo todo e falar da extinção do mico-leão dourado, das queimadas na Amazônia, e que os mares estão subindo, as calotas polares estão derretendo. Parece realmente que essa não deveria ser a preocupação do Papa, né? Ou pelo menos a sua maior preocupação. A preocupação acaba sendo de todos nós, de uma forma ou de outra. Mas não é que seja um tema sem importância, não me entenda mal. Mas para um Papa, para alguém que está na cadeira de São Pedro, eu acho muito pouco. Eu realmente espero sempre muito mais do nosso Papa nesse sentido. Palavras que venham para nos converter, não para uma conversão ecológica que acaba que não vai servir para muita coisa,
Mas enfim, se você tem uma outra visão sobre isso, coloque aí nos comentários, ou se você viu um vídeo de alguém que pensa de uma maneira diferente, ou viu outros pontos. Eu quis fazer essa análise sem ver outras análises para não ser influenciado. Mas vou procurar ver, sim, outras pessoas que de repente vão trazer pontos de vista diferentes que podem me ajudar a enriquecer esse documento que, para mim, por enquanto, não passa de uma distração. Infelizmente, com todo respeito ao nosso Santo Padre, Papa Francisco. Vamos continuar aí. O próximo que eu estou pensando em ler dele é o mais um de polêmica, né? Que seria aquele que ele veta a missa tridentina. Me fugiu o nome agora, Custodes, me fugiu. E aí, inclusive, eu queria ler junto com o Sumorum Pontífico do Bento XVI, né, e fazer uma análise dos dois. Mas isso fica para outro vídeo, lógico. É isso aí, obrigado por ficar aí, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, e se tiver um comentário aí, seja o que for, cara, fica à vontade. Se você tem coragem de fazer uma pregação, ou um vídeo, alguma coisa que seja pública, você tem que ter coragem também para ouvir comentários, inclusive ruins. Então, se você quer me xingar, se você quer elogiar, se você criticar, fica à vontade. Esse espaço nos comentários é seu e com certeza vai trazer crescimento para mim, seja o que for que você tiver para comentar, ok? Então, até a próxima.